O Jornal à Tarde, que é o mais antigo em circulação na Bahia, um dos 19 do Brasil a superar a marca de 100 anos de existência, está, desde o fim da semana passada, resgatando fatos e personagens que marcaram a história política e social da Bahia, registrados nos 108 anos de fundação do periódico. A fonte dessas histórias é o acervo do SEDOC, o Centro de Documentação do Jornal, espaço que funciona como guardião da memória local. E a responsável pelo resgate desses fatos e personagens é a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos, que estreia hoje, aqui na Tarde FM, a coluna A Tarde Memória, para, a exemplo do que faz no jornal, contar essas histórias. Cleidiana Ramos é a nossa convidada no Isso é Bahia, com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Cleidiana. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernanda. É sempre um prazer enorme estar de volta à minha casa, né? Prazer. Minha primeira casa. Maravilha. Muito bom. Então, muito legal estar de volta, né? E mais outro projeto. Imagino, você começou no fim da semana passada com essa coluna no jornal. Hoje está estreando aqui também na Tarde FM com a mesma pegada. E como é que você avalia, Cleidiana, a importância de resgatar esses personagens, esses fatos que marcaram a história da Bahia e que estão nas páginas do Jornal à Tarde ao longo desses 108 anos de história? Bom, a memória, né, é algo extremamente precioso, né? E a gente percebeu já no lançamento da coluna, a semana passada, no sábado passado, a gente teve uma repercussão enorme, tanto em redes sociais, né, como também em e-mails, né, de pessoas que ficaram extremamente entusiasmadas, principalmente colegas da área de pesquisa, né, porque os jornais, eles têm essa possibilidade. Aliás, a mídia, né, os meios eletrônicos também. Porque o que vocês estão fazendo agora, né, vocês estão fazendo a memória desse micro cotidiano. Muitas vezes a gente pensa nos grandes fatos, mas até eles acontecerem, a gente teve uma série de pequenos fatos que foram acontecendo e, claro, a gente não consegue perceber porque a gente está envolvido, né? Envolvidas e envolvidas. E os jornais, o rádio, a TV e agora também os outros meios, até as redes sociais como Facebook, Instagram, né, Twitter, a gente vai fazendo esses registros, né, de memória, a gente vai gerando conteúdo. E para nós jornalistas é bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está ali participando, né, a gente também está recuperando as nossas próprias memórias. Então, ter acesso a um acervo desse é um privilégio, né? Exatamente. Fico imaginando, você como pesquisadora tem um acervo riquíssimo, que é esse SEDOC, não é? Do Jornal à Tarde, que arquiva, guarda toda essa história, todas as edições do Jornal à Tarde ao longo desses 108 anos. Ou seja, é um trabalho, muitas vezes, exaustivo até, não é? Porque é informação demais. Sim, mas ao mesmo tempo também é delicioso. Porque, na verdade, além do que a gente guarda das edições, né, além de guardar as edições, o jornal tem documentos, né? As edições são documentos, claro, mas também outros documentos. Então, a gente tem uma coleção de fotografias, uma coleção de negativos ali. Tem, como a gente produz, né, conteúdo, então muitas vezes um telegrama, muitas vezes um discurso que uma autoridade entregou para o repórter, né, para a repórter, muitas vezes é um croquis de uma obra, da decoração do carnaval, né? Eu tive a sorte de pesquisar tanto a minha dissertação de mestrado, o Discurso da Luz, como a minha tese de doutorado, né, Festa de Verão em Salvador, elas foram baseadas no acervo documental, porque é um acervo privado, né? Então, quando agora, nesse momento, né, o Grupo à Tarde faz esse projeto, ele está compartilhando algo que não apenas nós, jornalistas, não apenas profissionais do Grupo à Tarde, têm acesso agora, né? Então, é uma forma também de compartilhar com a Bahia, né? Aquela memória que é a própria memória da Bahia, né? Você imagine um acervo que tem calculado aproximadamente 100 mil pastas de documentos, né? A gente não consegue nem contar. Negativos, né? Então, algumas fotos, por exemplo, que a gente não viu porque ela está ali no negativo, né? E tudo muito bem preservado, tudo muito bem conservado, né? É um trabalho primoroso da equipe do SEDOC. Cleidiana, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo seu trabalho, a sua tese de mestrado e a dissertação de mestrado e a tese de doutorado é uma contribuição enorme para a história da Bahia.
Eu queria entender como é que está funcionando a seleção para o que vai para a coluna. Você escolhe aquele período específico de muitos anos atrás. Por exemplo, a coluna de amanhã, de sábado, 10 de outubro. Você vai falar sobre os 10 de outubros do passado, sobre os outubros específicos de um determinado ano. Como é que funciona essa seleção? Bom, a gente está indo, na verdade, por tema, né? E, claro, a gente linka com o que está acontecendo mais ou menos agora. Então, nós começamos no sábado com um episódio que envolve o governador Otávio Mangabeira e Jacaré. A gente está em época de eleição, e Jacaré era uma figura do povo que subia num caixote de madeira na Praça Municipal, ali na região da Praça Municipal, e ali ele fazia discursos, né, dirigidos ao Palácio Rio Branco, que era a sede do governo da Bahia. E a gente não sabe porque Jacaré tem uma ligação ali com o Otávio Mangabeira, várias histórias. E aí, eis que quando eu estava fazendo há algum tempo uma matéria sobre 50 anos do governo de Mangabeira, acho que foi do governo de Mangabeira, eu me bati com essa fotografia do Jacaré. Porque o professor Biratan Castro de Araújo, que presidiu a Fundação Pedro Calmon, ele que falava muito sobre Jacaré em reportagem, ele dizia que iria transformar o Palácio Rio Branco na Casa do Povo. Já para essa semana, como a tarde vai fazer aniversário no próximo dia 15, então nós pensamos, né, também, né, discutindo isso com a diretora de redação, Mariana Carneiro, nós pensamos em fazer algo relacionado ao aniversário do jornal. E aí eu me lembrei de uma faceta do fundador Ernesto Simões Filho, que pouca gente conhece, né? A gente conhece muito da história de Simões Filho, que é uma figura importantíssima nas 4 primeiras décadas do século XX, né, da Bahia, deputado, senador, candidato a senador, deputado estadual, foi secretário, foi ministro, né, do Brasil de Educação, foi ministro do governo, segundo o governo Vargas, né, ministro da Educação e Saúde. Mas uma coisa que pouca gente sabe, Ernesto Simões Filho fundou a Tarde, ele tinha apenas 26 anos. E quando ele fundou a Tarde, ele já tinha dirigido outro periódico, que era o Papão. E tinha uma outra passagem no Grêmio Estudantil, quando foi aluno do Ginásio da Bahia, que fez um jornal com outro grupo, com alguns amigos, o Carrasco. O jornal tinha tal postura de combate que ele foi proibido de circular. Então, vocês imaginem, eu imagino hoje que Ernesto Simões Filho seria uma figura que seria uma influência de rede digital, né? Porque a atuação dele é toda assim. Ele é muito jovem, ele está muito articulado ao que ele imagina que são os valores da Bahia e a defesa desses valores, né? Então, celebrar Castro Alves, celebrar Rui Barbosa, defender a história, fazer campanhas, as campanhas, né, que de alguma forma era você articular as pessoas para uma causa comum. Então, a Tarde, nesse iníciozinho, quer dizer, ele muito jovem, a Tarde faz várias campanhas para mobilizar a opinião pública em defesa da escola pública, em defesa de construir uma estátua para Castro Alves, de retomar o cortejo do 2 de julho, ali em 1913. Então, assim, é uma figura que é muito jovem, mas ele tem uma visão impressionante. Ao longo da minha passagem aí, nos meus 17 anos como repórter à Tarde, eu participei de alguns cadernos especiais e sempre me chamou muita atenção esse perfil completamente diferenciado de Ernesto Simões Filho, inclusive para a sua época, para quem era dono de jornal na época, né? Essa faceta de Ernesto Simões é o tema da tua coluna de estreia, hoje aqui na Tarde FM, tema da coluna de amanhã no Jornal à Tarde. E já tem alguns outros temas, alguns personagens, fatos que você poderia antecipar para as próximas colunas ou está guardado ainda em segredo? Olha, Jackson, tem tanto material, é um material inesgotável, né? Claro, a gente vai pensando em algumas ideias, né? Como eu disse, eu discuto com uma comissão interna, né? E aquilo, porque também, de repente, tem uma demanda que aparece, né? O jornalismo é extremamente dinâmico, mas com certeza, né? Eu tenho recebido muita sugestão de colegas pesquisadores, né? Recebi uma maravilhosa do professor Nelson Preto para recuperar um congresso que teve aqui em Salvador, nos anos 80. Recebi uma sugestão do professor Carlos Caroso para a gente ver se o jornal, se tem registros de chegadas de vários grupos de escolas de pesquisadores, né, da Escola de Chicago, depois do projeto Unesco, que vem inclusive da Bahia para investigar como eram essas questões étnico-raciais aqui na Bahia, né? Então a gente tem uma escola, ou digamos assim, uma tradição desse tipo
de visita e, claro, e que foi formando grandes pesquisadores e grandes pesquisadoras na Bahia. A gente tem uma escola muito sólida, na pesquisa em ciências, principalmente em ciências humanas, na antropologia, na sociologia, e que é bem parte desse período, A gente tem o próprio professor Thales Azevedo, que foi discípulo, digamos assim, nos seus primeiros passos na antropologia, do Donald Pearson, que fez o primeiro estudo étnico-raciais. Então, a gente tem um manancial ali, Tem muita coisa sobre equipamentos públicos da Bahia, Eu já vi em outras passagens material maravilhoso sobre passeio público, Então vai ser sempre assim, eu vou olhar ali naquele momento, E aí a gente vai revelando um documento para também instigar outras pessoas a irem comprar. Legal. Olha, Cleidiana, seja bem-vinda, parabéns pela iniciativa, sucesso aí nessa nova empreitada. Aqui na Tarde FM, a coluna A Tarde Memória vai para o ar aproximadamente ali pelas 8h40 da manhã e depois às 2 da tarde e às 5 da tarde de novo, sempre às sextas-feiras e no jornal sempre aos sábados. Muito legal, parabéns mais uma vez, um prazer falar com você, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Portas abertas para você, bom dia e até uma próxima então, Cleidiana. Bom dia, um grande abraço aí para você, Jefferson, e para Fernando. E a gente está um ano junto, completando do projeto Irmã Dulce, da canalização de Santa Lúcia. Exatamente. Tá vendo? Olha aí. Valeu, obrigado, Cleidiana. Um abraço para você. Cleidiana, jornalista, doutora em antropologia, aqui vai estar com essa coluna a partir de hoje, às sextas-feiras, à Tarde Memória, aqui na Tarde FM. Esse papo também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7:52 na Tarde FM.